E aí, beleza? Simplesmente tocar um instrumento ou cantar muito bem, tocar muito bem, não significa que tu é um artista. Não é o artista ao pé da letra que eu tô falando. Artista, obviamente, quem faz arte é um artista, mas quando eu tô me referindo ao artista, eu quero falar sobre o artista que tá construindo uma marca, que tá construindo uma carreira, que tá construindo um público, né? Construindo uma audiência. Então, quando a gente pensa em artista, não é o pé da letra, é realmente um artista que tá construindo uma marca. E só tu cantar ou só tu tocar, por melhor que seja, não significa que tu realmente é um artista pronto para conectar com o público. Então, ser um artista vai muito além simplesmente do tocar e cantar. E nesse vídeo eu vou te falar alguns pontos, né, que são extremamente importantes e que fazem um músico se tornar um artista, um grande artista. Sou Maurício Hoffman, novoartista.com e da One Produtora. Tá começando mais um Checklist. Bom, quando a gente fala em artista, o principal papel de um artista para ele conseguir construir uma audiência, criar uma audiência, ter o seu público, ter fãs, é a conexão. Ele precisa conectar com as pessoas, e para isso ele vai ter que ir muito mais do que só cantar bem e só tocar bem. Eu sou um cara muito chato com isso. Em vários vídeos do canal eu falo que o cantar bem, o tocar bem, ele é o mínimo, ele é o básico. Isso aí a gente tem que ter sempre em mente que um artista da música, ele vai estar sempre estudando música, para sempre. Ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar buscando conhecimento, estudando sempre música. Mas não é só o estudo da música que vai tornar aquela pessoa um artista, um formador de opinião, uma pessoa que vai ter fãs que seguem, né, que realmente se conectam, porque o artista ele vai além da música, ele vai desde a parte pessoal. As pessoas se conectam com a pessoa por trás do artista também. E nesse vídeo eu vou te falar agora alguns pontos, né, que transformam, que faz essa passagem aí, que dão essa diferença de o cara é só um músico ou ele é um artista também. E aí, para quem que eu vou falar isso? Muitas pessoas acham também que quando a gente fala artista, ou é só o cantor, ou é só o músico de uma banda onde todos são artistas. Cara, hoje em dia, todo mundo, todos os profissionais, eles devem ter uma postura de artista, porque tu ser artista significa que tu tá construindo uma marca, construindo uma audiência, uma carreira. Então, desde um hold, desde um técnico de som, um produtor musical, cara, se tu agir, tiver uma postura de artista, vai ser muito melhor para tua carreira. Não simplesmente tu fazer só aquela tua especialidade lá e tal, mas simplesmente ter uma postura de artista e de formador de opinião. Isso é muito importante, né? Hoje no mercado a gente tem alguns exemplos aí. Se for pensar em produção musical, o próprio Dudu Borges, que é um grande produtor sertanejo, o Rick Bonadil também, eles ultrapassaram, né, o limite aí, a nomenclatura de produtor musical. Eles são artistas, né? Eles são realmente figuras públicas. Isso é muito importante. E para tu chegar nesse nível, precisam de outras coisas do que só aquilo realmente, o que tu faz, aquela tua profissão ali. Então, esses pontos são em comum a todo mundo do mercado. E quanto mais tu tiver esse pensamento de artista, de formador de opinião, de figura pública, isso vai te trazer muitos benefícios na carreira, né? Tu vai conseguir monetizar muito melhor, tu vai conseguir realmente deixar uma marca no mercado, e isso é importantíssimo. E eu separei alguns pontos aqui que vão te transformar num artista que realmente vai fazer essa transição aí do só músico para um artista. O primeiro é ser um personagem, uma figura marcante. Quando a gente fala em personagem, não é no lado ruim da coisa, de tu não ser autêntico. Pelo contrário, tu tem que ter uma marca, uma característica, né? E aí essa marca ela pode estar em várias coisas, pode ser no teu jeito de ser, né? Como tu se porta, em como tu fala, em como tu se veste, de como tu trabalha, do teu posicionamento. É uma característica única que tu tem que aflorar. E aí, geralmente, tu tem que buscar isso dentro de ti e realmente aflorar isso, intensificar isso, né? Às vezes tem artistas que são um pouco mais tímidos, intensificam isso. Tem artistas que são mais extrovertidos, mais falantes, eles intensificam isso. Criar realmente um personagem. Outra forma, né, que tem é quando tu é muito tímido, por exemplo, isso te atrapalha, tu realmente buscar um outro lado que vá suprir aí os teus defeitos ou as tuas deficiências do momento e tal, tu realmente conseguir fazer alguma coisa onde tu consiga se soltar mais. A própria Beyoncé, ela fala que ela tem uma personagem, né, porque ela era muito tímida, mas na hora que ela
tinha que ser a artista com as pessoas, com o mercado, né? Quando ela estava trabalhando, ela tinha uma personagem e isso deixava ela mais solta. Ela conseguia interagir muito mais e desenvolver um trabalho muito melhor. Então, para te desenvolver um personagem, ou tu busca algo que já existe dentro de ti, ou tu pensa em algo que vai suprir uma dificuldade que tu tenha e que realmente vai te trazer vai te dar uma ajuda aí na hora de tu trabalhar. Um outro ponto, pode até parecer clichê, mas vejo muitos músicos ainda e profissionais não se ligando nisso, é pensar como empreendedor. Cara, não pode mais ficar com o pensamento do porque eu amo, porque eu gosto, com o pensamento só na arte. A arte, vão ter momentos da tua carreira que a arte é só a arte que tu vai respirar. Quando tu tá compondo, quando tu tá produzindo, quando tu tá no meio do teu show, isso é artístico, é a arte total. Mas tu tem que pensar como empreendedor, né? Se ficar pensando como um hobby ou como uma coisa muito mágica, não vai dar certo. Se tu escolher ser um hobby, ok, mas tu quer ser realmente um profissional do mercado, tem que pensar como empreendedor, tem que empreender. Um artista é empreendedor. Ser um artista, ter uma banda, ser um profissional da música, seja um professor da música, seja um produtor musical, você está empreendendo, você está construindo uma marca, uma empresa, e pensar no desenvolvimento dessa marca realmente a longo prazo. E o artista, ele tem o espírito de liderança, isso reflete até no palco muitas vezes, mas o artista tem o espírito de liderança, que isso é uma coisa muito comum dentro do empreendedorismo, né? O empreendedor tem aquele espírito de liderança. Então, pensar como empreendedor, pensar no business, no negócio da música é muito importante para te tornar um artista profissional e bem sucedido. Outra coisa muito importante é tu buscar conhecimento em outras áreas. O músico, o cara que só canta ali, que tá de boa, ele vai estudar música e vai estudar canto. Isso ok, isso é necessário, é importante e ao mínimo é o básico. Para te se tornar um artista, tu tem que dar passos além, tu tem que ir muito além do que só o estudo de música. Tem que buscar conhecimento no business, tem que buscar conhecimento em outras áreas que talvez tu vá precisar usufruir na tua carreira, seja coisas bem técnicas, bem simples, como uma edição de vídeo, como um conhecimento de áudio, como um conhecimento de produção de estrada, como um conhecimento inclusive dentro do empreendedorismo mesmo, como que tu vai trabalhar a tua carreira, de planejamento estratégico. Então, tu tem que buscar outros conhecimentos que vão te formar como artista, e aí esses outros conhecimentos vai até dentro da questão artística mesmo. Um artista, ele tem que ter uma postura diferente no palco, ele tem que saber se portar diferente. Até vou falar isso mais pra frente, mas às vezes o artista, ele precisa fazer uma aula de teatro, ele precisa fazer uma aula de dança, então vai muito além só do que a aula de canto ou a aula de música em si. O próprio produtor musical, para ele fechar bons negócios, ele também precisa se comunicar bem, ele também tem que se comunicar bem. Então às vezes ele precisa buscar outros conhecimentos para ele ser bem sucedido e realmente se tornar uma figura pública, uma figura realmente um artista que onde está construindo uma audiência onde as pessoas respeitam e são fãs. Um outro ponto importante é se preocupar em fazer network, em gerar relacionamento. Um artista, um profissional, se ficar só dentro de casa ou se realmente for uma pessoa muito travada, muito fechada, não conversar com as pessoas, não frequentar eventos, não sair, não tá no rolê, tu não vai conseguir ter bons resultados, porque quem não é visto não é lembrado, isso é fato. Então não adianta só tu ficar gravando teus materiais, lançando tuas coisas, se tu não estiver no rolê. Então é muito importante o network, e o artista, cara, assim, ele trabalha muito pra tá no rolê. Eu lembro quando a gente tocava com o Ivo Mozart, a gente ensaiava 2, 3 vezes por semana e, cara, todos os dias de noite ele tinha algum compromisso. Ou era uma reunião, era uma festa, ou era um show que ele ia. Por quê? Pra estar presente, pra conhecer pessoas, porque isso pode mudar totalmente tua carreira. São os contatos que tu faz. Contato, parceria, relacionamento valem muito mais do que dinheiro. Isso é fato. Então, fazer um bom network, ser um cara que realmente tá no rolê, que faz relacionamento, pode ser uma virada de chave na tua carreira como artista. Outro ponto é a preocupação com o visual. Isso é muito importante. Mais, né, do que tu estar bem vestido, é tu ter uma característica, né, ter um diferencial também no teu visual. Isso é muito importante. Eu sempre brinco, mas é uma coisa legal, que é, as pessoas elas precisam achar que tu ou é louco ou é artista. O artista, ele não é normal. Ele não tá normal. E às vezes parte de uma autoconfiança, vem de dentro, né? Às vezes tu vê o cara passado e fala, mas quem é essa pessoa?
pessoa, ela é artista, o que ela é? Então isso tem que causar nas pessoas. Não pode ser uma pessoa extremamente normal, tem que ter um diferencial, seja na tua barba, seja na tua roupa, seja no teu cabelo. Como que tu vai ser diferente? O teu visual tem que ser diferente, né? Então isso é bem importante. Claro que tem que estar à vontade, tem que se sentir bem, mas tem que ter um diferencial. O artista não pode ser comum. Isso vai para profissionais também. Se tu quiser construir uma marca, realmente tu tem que ter um diferencial no visual também. E muita coerência. Tu tem que ser coerente com o teu estilo, tem que ser coerente com o teu posicionamento. Não é tudo que serve para todo mundo. E não existe uma regra. Ah, tem que ser assim. Não, tem que achar a tua identidade. Tem profissionais que ajudam a fazer isso, mas também tu já tem que olhar para isso. Então se tu quer ser artista, tu tem que já começar a buscar a tua identidade visual, que é bem importante. Pô, vai fazer um show, já pensa diferente, busca cuidar, né, o teu visual. Se o teu estilo é realmente ser bem arrumado, ser, né, uma coisa mais formal, então que seja. E o artista, ele tem que estar sempre artista. Não adianta tu tá só artista só no show. Se tu vai no mercado, se tu vai no padaria da tua rua, tu tem que ser um artista, porque é isso que realmente vai começar, as pessoas vão começar a entender, nossa, esse cara é artista, esse cara é um cantor, ou ele tem uma banda. Então tem que ter esse visual, esse diferencial no visual, porque isso faz parte sim de grandes artistas. Se preocupar com a postura e comportamento, isso é muito importante. Como eu já falei lá no ponto sobre network e relacionamento, um artista, ele se preocupa com a postura dele, e a postura dele tem total coerência com o posicionamento dele. Então se ele é um artista que ele passa uma mensagem positiva, que ele é uma pessoa mais tranquila, ele tem que ser coerente com isso. Então não pode chegar nos lugares de cara emburrada, de cara fechada, de mal com a vida, se tu tem uma música que tem uma mensagem boa. A tua postura é muito importante. O artista é o cara que ele é o mais simpático sempre. O artista é o cara que cumprimenta todo mundo. O artista é o cara que respeita todo mundo, que dá atenção para todo mundo. Tem exceções, claro que tem exceções, né? O artista, tinha casos que o artista era meio, estrelão e tal, mas isso não funciona mais. E a gente tem que entender também que tem dois posicionamentos. Tem o posicionamento pro público e tem o posicionamento dentro do mercado. O posicionamento pro público, se tu é mais tímido, tu é uma pessoa mais fechada, talvez pro público isso, como posicionamento, talvez isso até cole, mas no mercado, se tu chegar numa rádio, se tu chegar pra equipe de som que tá fazendo o evento, se tu chegar no estúdio emburrado ou tímido, por mais que tu seja tímido, se as pessoas elas podem interpretar errado, e geralmente elas interpretam errado, elas vão te tirar pra marrento, pra não sei o que. Então o artista tem que ter essa posição de cumprimentar todo mundo, de ser atencioso com todo mundo, e pro público, claro, depende muito do teu conceito, do que tu vai escolher ali, mas pro mercado tem que ser extremamente gentil, essa é a palavra, gentil com todo mundo. Então a postura e o comportamento do artista são coisas que diferenciam ele, e que assim, muitas vezes os músicos vão lá, tocam e sai fora. O cantor, ele vai lá, canta e beleza, tá tudo certo. Não, o artista é diferente. O artista tem uma postura de artista, ele tem uma postura, um comportamento diferente das outras pessoas, e geralmente hoje, cara, se tu não for a pessoa atenciosa, a pessoa gentil, tu não vai conseguir ter credibilidade no mercado e nem para as pessoas, porque isso vai refletir. Então pensa nisso, o artista tem, mesmo cansado, mesmo com vários problemas, tu tem que ter uma postura sempre gentil e atenciosa com as pessoas, cuidar das pessoas. E falando em cuidar das pessoas, outro ponto importante é o cuidar da sua audiência, e aí a gente já parte para o mundo online. Um artista não pode deixar as pessoas sem respostas, e aí eu vejo assim, claro que chega um ponto na tua carreira que é muita gente que não tem como, mas no teu início, na construção do teu público, tu tem que responder todo mundo, tem que cuidar de todo mundo, conversar com todo mundo, porque isso, além de te dar, né, um posicionamento diferente, as pessoas vão te ver diferente, tu vai entender o teu público, no que tu tá acertando, no que tu tá errando, o que as pessoas estão gostando em ti, o que as pessoas não estão gostando em ti, e tu tem que cuidar da tua audiência. Então às vezes eu vejo as bandas que fazem um post lá no Instagram e que tem 3 comentários e nenhum respondido. Tem que responder, tem que conversar com o teu público, cuidar da tua audiência. Só assim tu vai conseguir crescer, construir, expandir tua marca, teu nome, e assim ter uma carreira realmente grande como artista. Cuide da sua audiência, não deixe as pessoas sem respostas. Daqui a pouco talvez tu vai ter que contratar uma pessoa para te ajudar, uma equipe, mas seja atencioso com os teus fãs. O Luan Santana é um grande exemplo disso, tanto é que o Luan Santana ganha sempre todos os prêmios, porque ele cuida muito bem da audiência dele. Claro,
Claro que a gente sabe que tem profissionais que fazem isso, mas eles sempre tratam todo mundo bem quando ele tá perto e tal, e eles têm uma preocupação com os fãs. Então, enquanto tu pode, enquanto tu ainda é pequeno, tu tem que cuidar da tua audiência. Um último ponto importante é: não pense tudo com a cabeça de músico. Às vezes a gente fica muito condicionado, porque a gente vem, né, do estudo de música, vem de uma vivência, da vivência só musical. Quando tu for artista, quando se tornar um artista, tu tem que ir além disso. Tem que se preocupar com a música, com certeza é o principal, é a tua matéria-prima, mas tu tem que ir além disso. Então algumas coisas, às vezes, que a gente se preocupa, às vezes não são tão importantes, né, quanto outras coisas que poderiam fazer diferença na conexão com o teu público. Então o artista, ele vai muito mais do que o andamento da música, o acorde mais difícil que ele consegue colocar, ou o melisma mais rápido do mundo. Claro que tem coisas que ele vai ter que usar sim os recursos musicais dele, mas muitas vezes o produtor, né, um bom produtor vai orientar isso para ele, mas ele tem que entender que não é isso, só isso que vai conectar com o público. Então às vezes o artista, ele fica com um pensamento muito musical e ele não consegue pensar outras coisas que vão realmente conectar com as pessoas, que muitas vezes é a mensagem, muitas vezes é a postura, muitas vezes é o que ele faz fora da música também. Então assim, tenha o equilíbrio. Eu não tô dizendo pra ti, ó, agora tu vai ter que fazer música simples, não é isso que eu tô falando. Cada estilo tem sua peculiaridade, tem o seu formato, cada artista tem o seu conceito, mas olhe para outras coisas, né? Saia da preocupação só de músico. Se tu quer ser realmente um artista, tem que ver outros lados, ter outras percepções. Então, se preocupar, né, com as pessoas, conexão com as pessoas, entender o que as pessoas estão buscando, por que as pessoas estão conectando contigo também. Isso vai te ajudar a tu ter uma percepção muito além só da música. Mas a gente sabe que fazer música boa é o principal, é a tua matéria-prima. Então é isso, espero que todos os profissionais do mercado, eles pensem como artistas, eles pensem em construir uma marca, em deixar um legado, construir uma audiência realmente, porque se a gente pensar só como músico ou só como um profissional, talvez a gente não consiga crescer tanto quanto a gente poderia, talvez a gente não vai conseguir levar o nosso trabalho, a nossa arte o quanto a gente gostaria. Então pense em construir uma marca, pense em construir uma audiência, e eu espero que todas essas dicas te ajudem a tu pensar um pouquinho aí um pouquinho além da música, fora da caixa. A música é o básico, o estudo de música é o básico, mas para construir uma marca e ser um grande artista precisa muito, muito mais do que somente o cantar e o tocar bem. Esse foi mais um vídeo, deixa o teu like aí, escreve nos comentários quais outros vídeos tu gostaria, quais outros assuntos, outros temas. A gente tem muito vídeo no canal, talvez até já tenha o vídeo que tu queira, mas é legal tu comentar aí quais vídeos tu gostaria, quais temas a gente abordasse, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!